O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, manteve a previsão de crescimento do PIB para 2025. Beatriz Manfredini tem mais informações para a gente aqui no Jornal da Manhã. Como é que vai ficar o ano de 2026? Já tem projeção para isso, Beatriz? Bom dia e bem-vinda. Tem, Nonato, e a projeção para 2026 caiu, inclusive, de acordo com esses dados divulgados ontem pelo IPEA. Bom dia para você também, para a Soraya, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, de acordo com esse levantamento, que faz parte da nova edição Visão Geral da Conjuntura, divulgada pelo IPEA nesta terça-feira, a projeção do PIB aqui do nosso país para o ano de 2025, para o fim desse ano, permaneceu a mesma, se manteve em 2,4%, enquanto a projeção para 2026 caiu de 2%, que era o esperado antes, para 1,8% de crescimento. Então, uma queda em 2026. De acordo com o IPEA, a economia deve crescer menos em 2026 do que em 2025 por conta de alguns fatores. Eles elencam aqui, olha, os juros altos, o cenário internacional incerto e também a menor capacidade de consumo das famílias. Por outro lado, dizem que ainda há um crescimento, mesmo com essa pequena expectativa aí diminuída, né, por conta do mercado de trabalho, que segue forte e aquecido, de acordo com o Instituto, o aumento do salário mínimo e também de benefícios sociais que ajudam a manter a atividade econômica aquecida. Agora, para 2025 e também para 2026, a expectativa é que o setor do agro continue forte, ele pode crescer até 8% agora em 2025. O setor de serviços também deve ter força, 1,9% a expectativa para o fim desse ano e 1,7% para o ano que vem. E também a indústria, crescimento esperado de 1,4% para 2025 e de 1,6% em 2026. Nonato. Perfeito, obrigado. Beatriz Manfredini atualizando os números para a gente aqui dessa projeção, e eu já convido aqui para a nossa conversa também os nossos comentaristas de hoje, Deise Ciocari e também Acácio Miranda, para que a gente possa analisar esses números. O Deise, é uma manutenção do PIB para esse ano, 2,4%, para o ano que vem essa queda para 1,8%, já prevendo aí uma série de problemas para os brasileiros, principalmente queda de consumo, que imagino seja muito ligado também à questão inflacionária e à renda, que também não acompanha isso, né, Deise? Exatamente, Nonato. Assim, traduzindo esses números, a gente segue andando, mas olhando para o chão, né? Porque a gente tem aqui um crescimento do PIB de 2,4% para esse ano. É um número que parece robusto, mas aí para o ano que vem a gente já tem uma expectativa que cai para 1,8%, né? Então, a gente segue ali uma manutenção, mas sempre olhando para o chão, né? É uma característica bem brasileira. O motor da economia continua sendo o consumo das famílias, né? Então, a gente tem algumas características que são alguns alertas silenciosos da economia brasileira, né? A gente segue colhendo alguns frutos, mas a economia ela segue sendo movida mais por investimentos do que por reformas estruturantes, né? Que é aquilo que a gente sempre fala aqui no Jornal da Manhã. A agropecuária segue sendo o motor de sustentação da economia brasileira, né? A indústria continua parada, ela não consegue crescer e isso segue sendo um problema para o Brasil. A formação de capital cresce a passos muito lentos, né? O governo tem que ver isso como uma reforma estruturante também. O governo hesita nesses cortes básicos, né? Ele evita sempre fazer os cortes e não sinaliza nas reformas. Então, o Brasil vai crescer a passos muito lentos, mas no ritmo de quem está sempre com medo de tropeçar, né? Então, quem tem medo de cair, Nonato, dificilmente aprende a correr. E esse é sempre o problema do Brasil, né? A gente vai, avança um pouquinho, mas volta sempre 3 passos. Então, o governo, ele sempre celebra essa estabilidade, essa é sempre uma questão brasileira, a gente celebra essa estabilidade, mas a gente evita se olhar no espelho, porque falta clareza nas reformas, falta coragem nos incentivos e falta coordenação no discurso fiscal. Então, eu reitero, a gente segue caminhando, mas sempre olhando para o chão com medo de tropeçar. Acácio, como que você vê esses números, né? Qual a sua interpretação no contexto da economia atual? E pensando um pouco mais à frente, lá 2026, em que o IPEA já traz esses números e crescimentos mais moderados, né? O que poderia ser feito para o Brasil enfrentar menos dificuldades e conseguir sustentar um crescimento mais alto?
O Brasil é o eterno país do futuro, né? Quando a gente olha para esses números, é essa a impressão que eu tenho. Primeiro porque não é um crescimento ruim, mas é um crescimento na média, se nós olharmos em retrospectiva. Nós, na última década, por exemplo, nunca superamos esse número, enquanto países que eram tratados há 10 anos atrás como equivalentes ao Brasil superaram esse crescimento e hoje despontam em diversos setores. A Deise bem disse, vale reiterar, nós só despontamos no agro. Todo o resto vem sendo arrastado, sem nenhuma perspectiva de melhora. E há um ponto também que é essencial, a questão das reformas. Nós temos um Estado que é pesado. Pesado não no sentido do seu custo, mas pesado também no sentido da burocracia, dos entraves impostos ao crescimento. E é esse próprio Estado que deveria alavancar o crescimento quem acaba impedindo este crescimento. Então, para além dos aspectos econômicos, a gente precisaria levar em consideração reformas administrativas, uma reforma tributária séria, uma reforma econômica séria, para que aí os índices de crescimento sejam condizentes com a expectativa que nós brasileiros temos e que o mundo sempre teve em relação a nós.